Aí, galerinha, terminado aí o trabalho aí, né? Olha como é que ficou aí. Vai dar pôr a caixa d'água. Como é que ficou o acabamento aí, ó. Do reboco. Fora a fora aí, ó. Eita doido, menino. Diferenciado, moçada. E sem instrução, vocês não entram com nós não, que dá ruim, viu? Aí pra vocês verem. Aí ficou a borda em cima. Lateral. Agora nós vamos fazer o cordão de massa aqui redor, acabar de fazer. Lá, fizemos a saída da queda d'água aqui, né? Aqui de cima. Porque tava juntando água aqui em cima aqui, ó. E derretendo o gesso da casa lá dentro, moçada. E nós estamos tentando resolver esse problema. Vamos ver se ficou resolvido o problema. Depois nós jogar água aqui em cima. Para nós ver se nosso serviço ficou garantido. Se vocês gostou, vocês vão dar uma nota aí de 0 a 10 para nós. Bora, chama na pinga. Chama.